boa noite para quem já está entrando. Carla, Jeane, boa noite a todos que estão iniciando aí a participação conosco. Célia Mara, boa noite. Estamos esperando só mais alguns minutinhos para estabilizar, para entrar mais gente. Estaremos aqui falando sobre coleta de dados hoje, né, que é mais um processo aí da nossa alfabetização, início da nossa alfabetização. Então a gente vai estar conversando mais um pouquinho aí sobre a coleta de dados. Nós falamos da coleta de dados, né, na primeira live aí, quem não assistiu, quem está entrando aí ainda não assistiu a primeira live, né, de 2023, que foi sobre avaliação. Se eu não me engano, a gente falou um pouquinho sobre coleta de dados, mas hoje a gente vai aprofundar essa parte, né, que não deixa de ser da avaliação também, do processo inicial, tá? Então, hoje será o nosso tema, né, da nossa live. Vamos estar indicando também um livro, né, na área de alfabetização para vocês. Aí no finalzinho temos novidades, então hoje tá bem legal a live. Mais um minutinho, a gente começa. Lembrando aí, quem está entrando pela primeira vez, toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos essa live, né, que nós falamos sobre o processo de alfabetização do autista, né, da criança com TEA, transtorno do espectro autista. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui, tá bom? Bem, gente, eu vou dar início aqui, então, a nossa fala, né? Lembrando novamente que toda segunda-feira nós estamos aqui, tá bom? A gente vai falar sobre coleta de dados e é importante a gente falar um pouquinho sobre essa coleta de dados, porque muitas vezes os profissionais, a sala de recurso ou então no consultório, os profissionais, eles pensam que coletar dados da criança é só no processo de anamnese, né? Aquela primeira entrevista. E não é. E que o processo de coleta de dados também, né? Dados informativos sobre aquela criança, né? Sobre aquele paciente, ele só acontece num determinado momento. E também não é isso, né? Então, nós temos que planejar, a gente tem que planejar esses dados. Eu vou falar como eu trabalho, eu vou falar como que a gente deve trabalhar, como a literatura, né, nos orienta, como as pesquisas nos orientam a como coletar esses dados, tá bom? Então, quando a gente recebe uma criança, né, no consultório, ou na sala de recursos, aquela pessoinha ali, ela é estranha pra gente, né? A gente não sabe do seu desenvolvimento, a gente não sabe quem é aquela criança, né? Qual o meio social que essa criança vive, a gente não sabe. Então, a gente precisa coletar dados para formar um banco de dados para que a gente possa trabalhar com aquela criança, né? É muito comum que a gente ouça assim,
Cada criança é uma criança, o nosso trabalho é individual, olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente massifica, né? Pensar que todo autista é igual, que todo síndrome de Down é igual, que todo surdo é igual. Não é, né? O ser humano, ele é individual, ele é único. Então, a gente tem que nos preparar para esse universo, né? Cada um é um ser diferente, pensa diferente, age diferente, tem diferentes reações ao meio onde está. Então, isso é muito importante a gente sempre estar lembrando. Então, essa coleta de dados, ela vai nos formar, ela vai nos informar quem é essa pessoa que nós estamos trabalhando, tá? E dependendo da idade dessa criança, vai ser o nosso planejamento de coleta de dados. Então, a gente vai iniciar exatamente por esse foco, tá? Que a gente precisa planejar a coleta de dados e que, dependendo da idade, se for um indivíduo que já responde por si, boa noite, Ana, por si, essa coleta de dados vai ser de uma forma. Se esse paciente ele não responde por si, a coleta de dados vai ter outro caminho. Então, a gente tem que saber, primeiro ponto, a gente pode fazer entrevistas com o indivíduo, a gente pode contar com as informações da própria pessoa que a gente vai atender, porque isso é importante. Eu gosto muito de fazer entrevista com a criança, né? Perguntar onde ela mora, com quem ela mora, de quem ela mais gosta, se é do pai, se é da mãe. A criança sempre tem essa coisa, eu faço de uma forma bem lúdica, né? Então, a gente tem todo esse processo, né, de coleta de dados. Uma coisa é você estar com a criança, você perguntar para a criança, outra coisa é você solicitar, né, as informações. Agora, tem pacientes que não têm condições de responder nem questões básicas, né? Quando a gente pega um caso mais grave, né? Uma criança não verbal, uma criança muito pequenininha, a gente não tem como fazer entrevista, a gente vai ter outros caminhos para coletar os dados, que não vai ser entrevista. Então, a gente tem a entrevista, é um bom meio da gente coletar os dados. Essas entrevistas, elas podem ser diretas, ou seja, com a própria pessoa, ou indireta, com os seus cuidadores, né? Então, a mais conhecida aí de todas as nossas entrevistas é a anamnese, que é aquela entrevista inicial, que geralmente os terapeutas, todos os profissionais, né? Tem a anamnese para todas as áreas, mas em consultório e na sala de recursos, a gente também faz, né, essa entrevista. É uma entrevista longa, né? Ela não muito longa, tem outras maiores, mas geralmente são bem longas as anamneses, né? Bem detalhada, vamos dizer assim. Então, a gente sabe aí o nome da criança, a gente sabe o nascimento, a gente conversa sobre a gestação, sobre o tipo, né, de relação que os pais tiveram, questão da aceitação da criança ou não. A gente também tem a parte que a gente pergunta aí do desenvolvimento da criança, até quando mamou, quando desfraudou, se já desfraudou, se não desfraudou, por que não desfraudou. Então, a gente tem todo tipo de alimentação, o modo que a criança se alimenta, a relação dele com os irmãos, com primos. Então, a anamnese, ela nos dá um olhar bem amplo, né, sobre o nosso paciente e aluno, tá? E ela também vai nos direcionar
quanto à qualidade cognitiva dessa criança, né? O desenvolvimento dessa criança. Se é o período que ela engatinhou, o período que ela falou, se ela fala, se ela não fala, o médico, se tem um médico, né, que cuida dessa criança, se a criança já faz algumas intervenções com outros profissionais. Então, a anamnese, ela nos dá aí vários campos de informações, né? É uma coleta de dados bem ampla, que é um ponto de partida para o nosso conhecimento dessa criança. Aí nós temos também uma entrevista, nós podemos fazer uma entrevista também com a equipe pedagógica da criança, né? Que a criança, da escola onde a criança estuda, da creche. Então a gente geralmente vai até essa instituição, a gente conhece, né, os profissionais, a gente conversa com os profissionais, a gente faz entrevista com o professor, com o cuidador dessa criança, para a gente saber quais são os comportamentos dessa criança na escola, né? Quais são os planos, né? O PEI dessa criança, para a gente conhecer esse PEI, o que ele está acontecendo na escola. Então, é um outro tipo de entrevista que também nós temos. Nós temos um teste, gente, que a gente faz, que é um teste muito interessante, que começa com uma entrevista com a família e depois a gente vai fazer uma live só sobre esse teste, né? Que é o teste de preferência. Esse teste não é um teste que a gente faz e deixa pra lá, né? Fez uma vez e acabou, não. Ele é um teste que a gente tem que manter ele sempre. A gente faz e refaz esse teste várias vezes com a criança, em horários diferentes, que é pra gente saber quais são as preferências da criança e o que a gente pode utilizar como um item reforçador para aquela criança. Então, é muito legal, é uma brincadeira, vamos dizer assim, é um momento que a gente pode entender como um momento lúdico, né? Mas é um momento muito importante, que há procedimentos, é um teste mesmo, tem procedimentos que a gente faz, tem vários tipos de procedimento, um teste de preferência, e que a gente coleta essa informação de como esse aluno, qual é o item de preferência dele. É um item comestível? É um item social, né? Que você bate palma, ou só tem um parabéns, né? Ou é um item tangível, um brinquedo, ou alguma coisa que ele goste muito, como computador, como notebook, como um outro aparelho, né, de tecnologia. Então, é um teste que a gente faz, a gente começa com uma entrevista, a gente chama de uma entrevista de checklist, a gente coloca uma lista de possibilidades que aquela criança gosta e a gente vai entrevistando aí o cuidador, né? Então, depois que a gente faz esse checklist, essas entrevistas com o cuidador, aí sim a gente passa pro teste direto, né? Então, vamos dizer que é um teste misto, né? Entre entrevista e testagem. E aí, ali a gente sabe qual o item que a gente pode utilizar com sucesso para a gente obter da criança aí, né? A gente ter um reforçador e a gente poder trabalhar com esse reforçador aí para poder ter bons resultados na intervenção. Uma outra forma da gente coletar dados, né, que é uma forma, eu gosto muito dessa forma, que é a observação. É você observar a criança. Eu tenho uma prática que não é muito falada na literatura, não, mas eu tenho essa prática. Eu gosto primeiro de observar a criança para depois fazer a anamnese. Geralmente, né, na literatura, principalmente na literatura de pedagogia, né, de psicopedagogia, nós temos aí
orientações, né, de como a gente vai trabalhar, né, de como a gente vai, o passo a passo, vamos dizer assim, né, de uma sessão. Então, assim, nas primeiras sessões é logo a anamnese. Eu tenho uma forma diferente de trabalhar. Boa noite, sou Nelly. Eu tenho uma outra forma de trabalhar. Eu gosto de acolher essa família, né? Eu gosto de trazer ela para o consultório, trazê-la para o consultório, conversar, somente conversar, né? E para a gente poder criar aquele vínculo de aconchego, né? De conhecimento mais tranquilo. Então depois eu vou fazendo os testes e entrevistas. E eu gosto de estar com a criança algumas sessões antes da anamnese, tá? Porque eu acho que fica mais fidedigna. Quando a mãe fala, eu já consigo pensar no que ela tá falando, porque eu já conheci a criança, tá? Então, mas é uma maneira minha, né, de trabalhar, tá bom? Então, a observação, ela também pode ser feita de duas formas, tá? Pode ser uma observação naturalística, ou seja, uma observação em ambiente não estruturado. Então, é um ambiente natural, né, de brincar da criança. Por exemplo, no recreio, eu gosto muito de observar a criança na escola na hora do recreio. Como que ela interage com as outras crianças, como que as crianças reagem à presença dela, né? Porque a gente tem muitos casos de bullying, né? Se ela tem um coleguinha específico, se de repente esse coleguinha é da turma dela ou não, né? Porque às vezes a criança não tem um coleguinha na sua turma, mas na hora do recreio junta as turmas e tem algum coleguinha especial em outra turma, né? Então eu olho isso, eu olho a interação do aluno com os brinquedos, né? Como que ele utiliza o brinquedo? Ele utiliza o brinquedo funcionalmente? Então eu trabalhei numa escola que era bem bacana, gente, porque foi no interior, né? Era uma área rural, né? Que já passou alguém falando que trabalha numa parte rural. E aí isso aí, Maria. A Maria tá dizendo aqui, né? A observação da criança antes da anamnese ajuda a entender a angústia da mãe. Exatamente, a gente já sabe o proceder da criança. Isso aí, Maria. Eu também tenho essa opinião. E aí tinha muita violência. Eram muito violentas as crianças. Elas não sabiam brincar, sabe? Elas sabiam brigar, mas não sabiam brincar. E aí nós tivemos uma ideia, né? Nessa época foi um pequeno período que eu fui professora de sala de aula, né? Acho que uns 6 meses só. E aí a coordenadora, né, com o apoio dos professores, nós fizemos então um recreio só de brinquedos. Então nós conseguimos boneca, carrinho e tal, e começamos a ensinar a criança a brincar. Então, gente, isso é fundamental, porque a gente começa e o índice de violência na escola caiu muito, muito. Porque nós tínhamos o cantinho das bonecas, nós tínhamos os carrinhos, tinha jogo de tabuleiro, né? Tinha ping-pong, tinha muito brinquedo, muita brincadeira, e os professores se reuniram, cada um ficava com um grupo. Então, nós tínhamos brincadeira de roda, tinha um professor de educação física que ficava soltando pipa. Então, assim, a violência caiu muito. Então, na hora do recreio, uma escola que tem, né, muita criança, que a gente, uma escola que tem brinquedos à disposição, né, escorregas, principalmente na educação infantil, é muito legal a gente fazer essa observação natural,
na hora do recreio. Então, a observação naturalística é essa, quando a criança está num ambiente natural, sem ser estruturado. E aí nós temos a observação estruturada, né? Então, quando eu seleciono um brinquedo, que eu vou determinar quais são as minhas observações. Então, eu vou hoje avaliar essa criança ou com um item, né, de um protocolo, e esse protocolo, ele é operacionalizado. O que é um protocolo operacionalizado? Ele já me dá o material, ele já me dá as observações que eu tenho que fazer, já me dá a pontuação de cada observação, me dá o tempo que essa criança tem que me responder. Então, isso é uma observação estruturada. Eu vou estruturar uma sessão, eu vou pensar em tudo, vou pensar no brinquedo, no tempo de que essa criança vai ficar com esse brinquedo, a hora que eu vou retirar, então eu vou ver a reação dele, como que ele vai utilizar esse brinquedo, né? Então eu vou separar aí panelinhas, um conjuntinho de chá, e vou brincar, vou estar observando. Mas o que eu quero observar nisso? Eu quero observar se essa criança pega com a mão esquerda, com a mão direita, ou se ela é ambidestra, ou então se ela brinca, o tempo que ela brinca com esse brinquedo, o tempo de envolvimento desse brinquedo. Então, tem várias observações que eu posso fazer. Então, quando eu estruturo essa sessão, né? Quando eu planejo fechar essa sessão é uma coleta de dados estruturada. Então, eu vou estruturar esse momento da minha observação para coleta de dados, ok? Gente, depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem pergunta, tá? Aí nós podemos ir aí para a testagem, né? A testagem, gente, a gente tem vários instrumentos de testagem, né? Nós temos os protocolos comportamentais. Os protocolos comportamentais, eles são que a gente mais usa aí na educação, é o VB-MAP, né? O Weibull, R, e o protocolo do inventário Portage, tá? Para que a gente possa, não sei se vocês já ouviram falar, me falem aí, quem já ouviu falar nesses 3 protocolos comportamentais, né? O VB-MAP e o Portage e o Weibull, me fala aí, quem já ouviu falar ou não, tá? O protocolo educacional, né? E os protocolos educacionais, que são vários. Aí a gente tem aí uma infinidade, né, de protocolos que a gente pode tá utilizando para a coleta de dados. Os protocolos comportamentais, eles são muito interessantes, gente. Por quê? Porque eles já vêm com toda, assim, a orientação de como você vai usar, quais são os itens que você vai usar, né? Eu falei agora há pouquinho disso, da operacionalização. Então, geralmente, os protocolos comportamentais, eles são operacionalizados. Eles já nos diz o que fazer e o que esperar do que nós estamos fazendo. E isso é muito legal, porque são protocolos que passaram por estudo bem amplo, né? Eles são validados por comunidade científica. Então, dá pra gente resultados muito precisos, né? Do que nós estamos querendo. E a gente pode, tem protocolos que a gente pode selecionar os itens que a gente quer avaliar, porque cada criança é uma criança, vai depender da habilidade da criança. Vejam lá a live de avaliação, e também tem a live de segunda passada, que foi os pré-requisitos da alfabetização, né? Que eu vou falando sobre essas questões, tá? Então, os protocolos comportamentais, você pode aplicar ele por completo, né? Ou você pode aplicar ele
por partes, né? Uma outra vantagem dos protocolos comportamentais é que a gente, trabalhando numa equipe multidisciplinar, você pode, então, fazer uma avaliação completa dessa criança através dos diversos profissionais que estão nessa equipe multidisciplinar. Isso é muito legal também, né? Porque aí a gente vai ter aí um processo de avaliação bem encaixadinha nela, bem sequencial. Então, eu vou estar usando o mesmo protocolo que a fono, que a psicóloga, sem que repita as áreas de avaliação, porque eles geralmente são classificados aí por partes, tá? Por exemplo, o Portage, ele tem 5 áreas de avaliação. E essas 5 áreas, elas são bem distintas, né? É linguagem, é cognitivo. Então, pra gente que é motora, social e... não sei se eu vou lembrar a quinta. Mas são 5 áreas. Aí, o que é importante nisso? É que cada profissional de cada área pode fazer a sua avaliação e depois juntar e fazer, então, um relatório multidisciplinar. Gente, isso é fantástico, tá? Isso é o top do top aí para o nosso trabalho. Aí nós temos os educacionais, que também são muitos, né? Que aí você vai ter aí, tem o IAR, né? Que é específico de avaliação. Eu ia até trazer aqui para poder falar para vocês e eu não trouxe, tá? Tem o IAR, que é bacana, são 13 áreas de avaliação, eu não vou lembrar das 13 áreas. Protocolo, deixa eu ver se eu pego aqui, né? Ó, tem o PROLAC. O PROLAC que são as provas de avaliação dos processos de leitura, né? Que é um protocolo educacional, né? Então a gente tem esse instrumento para os autistas, dependendo do grau, né, do autismo. A gente vai ter do nível, né, gente, do autismo, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Mas ele é bem bacana, o PROLAC. Tem o teste de desempenho escolar 2, que ele vai do 1º ano até o 9º ano. Então, também é bem amplo, é bem bacana aí para os psicopedagogos, alguns psicólogos escolares também podem aplicar. São testes livres, né? Eles não são específicos de uma área. E tem o IAR, né? Que é uma avaliação específica, né, dos pré-requisitos da alfabetização, pré-requisitos cognitivos da alfabetização. E é muito bacana, tá? E tem o VibMap, né, que ele é na área verbal, né, do comportamento verbal, o Portage, né, que eu já falei, e o EIBUS, que avalia as habilidades de linguagem básica e de aprendizagem. Esse aqui é imenso. Coloquem na internet, busquem aí conhecer esses testes, tá? Esses protocolos de avaliação. No Instagram, no meu perfil, tem lá, tem um postzinho lá, né, um carrossel que fala de cada um. Então é legal vocês irem lá e dar uma visitada, porque aí vocês podem, inclusive, ver direitinho o nome e poder colocar aí na internet para vocês poderem ler aí sobre cada protocolo, tá? E aí, gente, a gente também pode, através da observação, né? Eu observei essa criança, antes de eu escolher um protocolo, né, para poder aplicar nessa criança, eu queria fazer uma testagem, eu queria ver como ele se relaciona aí com os quesitos da alfabetização. Eu posso fazer como profissional? Claro que sim, tá? Pode fazer e deve fazer. Porque essa sondagem, ela vai te ajudar a coletar dados
suficientes, né, habilidades, comportamentos dessa criança, que vai te facilitar planejar qual o protocolo você vai usar, tá bom? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma sondagem, só para vocês verem, eu vou pedir à minha equipe, alguma forma aí, Felipe, da gente passar pro pessoal hoje, eu não sei se link na bio, eu não sei como é que é, isso aí técnica, gente, eu não entendo nada de internet. Aí eu queria passar esse exemplo aí, tá? Ó, gente, essa testagem é um exemplo, tá? Que eu quero passar para vocês. Vou ver se tem como a gente passar, ou talvez a gente deixe aí um link no nosso... A gente posta os vídeos na nossa live lá no YouTube também. Eu posso deixar lá no YouTube, tá? A gente vai ver aí um meio aí de entregar isso aí para vocês, tá? Esse modelo de sondagem. Então, o que é sondagem? Bem, o meu aluno deveria estar no segundo ano, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar e vou montar aí, como se fossem uns trabalhinhos, vamos dizer assim, né? Eu vou montar uma sondagem, uma provazinha, uma coisa qualquer, para que eu possa avaliar esse aluno. Agora, o mais importante de tudo, gente, não é só aplicar essa sondagem, tá? É você registrar esses resultados. Então, você faz a primeira sondagem, aí você vai ver como que ele vai se portar, né? Qual vai ser o retorno. Depois você aplica novamente, daí um tempo, para você formar um gráfico, para você formar um processo de evolução ou não dessa criança, tá? É importante que a gente tenha esses dados aí compilados, né? Registrados, tá bom? Então, a coleta de dados são esses instrumentos que eu tô dando. Agora, a gente tem que fazer tratamento, né? Que a gente chama um tratamento dos dados, né? A gente tem que registrar esses dados para depois eles virarem aí, então, gráficos, tabelas, resultados que a gente confiáveis, né? E mensuráveis para que a gente possa, então, ter uma resposta mais confiável do nosso trabalho, tá? Ó, ele tava assim e agora tá assim, ok? Gente, eu vou dar um recadinho aqui, né? Que algumas pessoas perguntaram durante a semana e também na outra live perguntaram sobre questões de curso, tá? Nós vamos ter da semana 3 a 9 de abril, né? Nós vamos ter o nosso mini curso Alfateia, tá? Esse mini curso Alfateia, ele vai dar oportunidade, né? Nós vamos estar dando esse curso, esse mini curso é gratuito, tem certificado e também vamos estar abrindo oportunidade para quem quiser estar no curso extensivo de alfabetização para TEA, tá? Para alunos com TEA. Então, Alfateia, gente, quer dizer isso, tá? Alfabetização para alunos com TEA. Então, é o nosso tema, né? É a área que a gente trabalha, é alfabetização para transtorno do espectro autista, tá? Para o aluno com transtorno do espectro autista. Alfa de alfabetização e TEA de transtorno do espectro autista, ok? Então, só para vocês... Opa, deu problema aqui. Só para vocês saberem aí. Então, do dia 3 ao dia 9 vai ser o nosso mini curso, tá? Alfateia. E que é o nosso curso básico, que acontece a abertura das matrículas para o curso extensivo, tá? Do Alfateia. Vamos lá. O curso vou ter que ler, porque senão eu não gravo aqui, né? Me mandaram aqui a mensagem. O curso básico é 100% gratuito. Nele você vai aprender a metodologia Alfateia, né? Que é a metodologia de alfabetização, o passo a passo baseado nos 7 pilares
né, em que você, para você ser assertiva na alfabetização do aluno com TEA, tá bom? Esses 7 passos, ele tem fundamentação científica, tá? Ele não foi inventado. Então, são 7 passos que a gente tem que percorrer para a gente ter a capacidade assertiva da alfabetização do aluno com TEA. Além de participar do curso básico, você poderá participar de sorteios e cursos e concursos para ganhar prêmios, verdade. Todo curso que a gente faz, todo mini curso básico que a gente faz aí uns sorteios de materiais, tem concurso também, que ganha prêmios também, então é bem legal você participar, tá bom? E ao final do mini curso, você fará jus um certificado, como eu falei. E também terá a incrível oportunidade de entrar no curso extensivo Alfa-TEA, em condições super especiais. Para garantir sua vaga, basta fazer sua inscrição gratuita no link da bio. Então, fica lá na bio, tá? E aí você faz a inscrição, ok? Então, vamos lá, vamos se inscrever para que a gente possa estar junto aí de 3 a 9 de abril, ok? Vai ser bem bacana, tá muito... Já tô fazendo conteúdo e o conteúdo tá bem extenso, bem legal, tá? E certificado, hein, gente, tá? Aí, voltando aqui para nossa coleta de dados, né? Então, a coleta de dados, os protocolos, eles são muito importantes, né? Os testes educacionais dos cachorros estão latindo, os protocolos, os testes, né, educacionais, os protocolos educacionais e as nossas sondagens, tá? Gente, quando a gente faz trabalho com aluno com TEA, a gente fala em educação, a gente também tá falando em matemática, tá bom? Não é hoje um foco de estudo meu, tá? Mas eu também não é que eu não deixe de fazer nem pensar na matemática, tá? A gente quando tá na sala de aula, né, principalmente na sala de recurso, vamos dizer assim, Zildeise, eu fiz a inscrição, mas não consigo acessar o grupo de WhatsApp. 7 passos alfabetiza alunos adolescentes? Sim, tá? Sim, você pode alfabetizar também alunos adolescentes, tá? Vai ser um outro enfoque, mas sim, tá? Pode sim, não tem problema não. Até adultos, tá, gente? A gente fala os 7 passos, né, de alfabetização, a gente mostra que a ciência tá aí, né, nos dando suporte científico, procedimentos científicos para que a gente possa alfabetizar, tá? Crianças, adolescentes e adultos. Pode sim, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala de educação especial, quanto mais velha essa criança esteja, né, com mais idade, mais difícil fica, tá bom? Mas, sim, a gente pode, então, alfabetizar sim, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Cada coleta de dados, gente, elas têm suas vantagens e desvantagens, tá? A entrevista, por exemplo, né? A entrevista com os pais. Poxa vida, os pais às vezes mentem, né? Eu já tive em situações de ficar assim, fazer uma anamnese e eu falei, meu Deus, eu tava entrando numa escola nova pra mim, educação infantil, e eu fiquei assim, a mãe falou, deu a entrevista e, nossa, tudo ela tinha resposta pronta, tudo certinho. E aí eu acabei a entrevista e fui conversar com a diretora, porque tinha questões ali muito sérias. E aí então a diretora falou comigo assim, Marta,
vai com calma com essa mãezinha, porque essa mãezinha mente muito. Eu tô aqui há anos, essa criança tá conosco desde a creche e a gente sabe, a mãezinha precisa de tratamento, né? A mãe precisa de tratamento, a mãezinha tá precisando de tratamento, então a gente tem muita paciência com ela. Então a gente sabe que coletar dados através de entrevistas, né, com cuidadores ou entrevista até com a própria pessoa, tem seus prós e seus contras, tá bom? Quando a gente faz o teste de preferência, como a gente disse lá na frente, por que a gente repete sempre, né? A gente tem, eu já vou responder, tá? As perguntas. Quando a gente faz o teste de preferência, por que a gente está sempre repetindo? Porque tem um lado bom, né? Da gente saber qual é a preferência da criança, mas aquela preferência pode ser naquele dia, naquele momento. Então, qual é o lado aí negativo? Não é negativo, né? Mas mais trabalhoso é que você tem que estar repetindo aquele teste constantemente para saber se sim ou se não, tá? Gente, eu vou começar a responder aqui, tem algumas perguntinhas. Deixa eu ver aqui da Maria. Tem uma aluna de 16 anos que não obtém ainda nenhuma habilidade de aprendizagem. Não sabe nem contar nos dedos das mãos. O que fazer? Gente, olha só. Vai ser o nosso próximo tema de live da semana que vem, né? Todos os alunos com TEA se alfabetizam? A gente vai conversar sobre isso semana que vem, Maria, tá? Mas só para não deixar você sem resposta. Infelizmente, nem todas as crianças vão se alfabetizar, tá? Então, eu tenho que ver o que é melhor para aquela criança. O que é mais relevante para ela, né? Eu insistir na alfabetização ou eu ensinar uma profissão, ensinar ela a se comunicar, porque às vezes a comunicação, a alfabetização, né? A alfabetização é um elemento de comunicação, né? A leitura. Mas tem outros meios de comunicação. Como está a comunicação da sua aluna, né? Como está a interação dela com o meio, por exemplo? Então, se tá bem, se ela é uma pessoa comunicativa, que ela responde, que ela pergunta, que ela tem interação bacana, o que é de escola, o que é melhor? Insistir no processo de alfabetização ou ensinar algo mais funcional para essa pessoa? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Então, vai ser o tema da nossa próxima live, tá? Então, a gente vai se aprofundar mais. Já tô separando uns textos aqui para ver se já deixa até, assim, disponível para vocês. Vou ver isso aí com a parte técnica aqui. Porque a gente tem bons textos que falam sobre isso, tá bom? Então, é a nossa próxima live, tá? É esse tema aí. Todo autista se alfabetiza, né? A gente vai... Sim, aqui tem marca PROC, não sei, né? Se é assim que se fala, né? Neste caso, a terapia ocupacional ajudaria bastante. Verdade, gente, tem esse caminho da terapia ocupacional, tá? Que aí ela vai ajudar nessa questão dos movimentos, da contagem, né? De algumas possibilidades aí, de outros trabalhos aí para poder ajudar essa aluna, tá? Mas a gente vai estar falando na questão se todo mundo faz, né? Aqui eu já respondi, né? Da inscrição. Gente, essas questões técnicas aí é com o Felipe e a Nathalie. Aí eu não sei aqui, Felipe, você dá uma olhadinha aqui, tá? Por que eles não estão conseguindo entrar no WhatsApp, tá?
fizeram a inscrição e não estão conseguindo. Gente, mais alguma alguma pergunta pra gente concluir aqui, né? Então, gente, essas coletas de dados têm pontos positivos e pontos, vantagens, né? E desvantagens, nem positivo e negativo, né? Vantagens e desvantagens. E é preciso decidir, né? Antes da gente começar. Então, quando a gente já tem aí um olhar sobre o nosso paciente, a sua família, seus cuidadores, a gente vai ter que planejar quais são os meios de coleta de dados que a gente vai utilizar. Quais são os tipos de entrevista que a gente vai utilizar, o tipo de observação, qual o protocolo, por isso que é importante a gente fazer uma sondagem antes, né? Se a gente vai na escola, quantas vezes a gente vai na escola, com quem na escola a gente vai falar, né? Então a gente tem que ter todo com os profissionais dessa criança, né? Os psicólogos, se ele estiver indo no psicólogo, a fono, os outros, né? Os outros profissionais que estiverem atendendo, né? O terapeuta ocupacional, né? O TO, tá? Então a gente vai tá entrando em contato. Então esse processo de coleta de dados, ele é importante, né, para que a gente possa coletar os dados, mas também é muito importante, a gente não pode esquecer de organizar os registros, ter esses registros muito bem organizados, para que a gente possa estar construindo os nossos gráficos, nossas tabelas, para que a gente possa consultar, né, esses dados durante o nosso processo de alfabetização, tá? Porque isso vai nos facilitar e muito lá no nosso relatório, tá ok? Gente, nós vamos terminando por aqui. Eu quero deixar uma dica aqui de livro, tá? Eu vou falar sobre esse livro, vou deixar uma dica e depois a gente posta aí a foto do livro, tá? Esse livro aqui também é da Camila Graciele Santos Gomes, né? Que hoje aí eu gosto muito da abordagem dela. Ela fala muito sobre alfabetização no transtorno do espectro autista. Tem muita pesquisa, ela é pesquisadora, tem muitas pesquisas, muitos artigos dela. Então coloquem aí na internet o nomezinho dela, vocês vão ler muita coisa boa dela, tá? E tem esse livrinho aqui, Ensino da Leitura para Pessoas com Autismo, tá? É esse livrinho aqui, ó, tá? Então, ele é bem bacana, é uma indicação que eu faço de leitura. Assim, gente, não é só ler, tá? É ler e estudar, porque ele tem muita coisa bacana mesmo pra gente poder estar utilizando na alfabetização da criança com autismo, tá bom? Gente, beijos então, até segunda-feira que vem, tá? E o nosso tema aí vai ser exatamente esse, tá? Todos os alunos com TEA se alfabetizam, tá bom? Então a gente espera que vocês aqui semana que vem. E lembrando aí, vão lá na bio, façam inscrição pro mini curso, que também vai ser muito bacana, do dia 3 ao dia 9 de abril, tá? Nós vamos ter um mini curso, vai ter certificado aí para quem não estava aqui, e vai ser também uma oportunidade de vocês entrarem no curso extensivo Alfa TEA, tá bom? Beijo, gente, até segunda-feira que vem.